E aí, meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão aí? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Lula e você está no canal Foco no Fato. E hoje nós iremos conversar sobre uma reflexão que foi feita pelo Conrado Rubner Mendes. Quem é esse Conrado, pessoal? Professor de Direito Constitucional da USP, Universidade de São Paulo, e também é doutor em Direito e Ciência Política e membro do Observatório Pesquisa, Ciência e Liberdade. Então o cara é bom, né? O cara é competente, digamos assim, né? Tem suas qualificações. O que que ele diz? Ele fala sobre isso aqui, que nós iremos falar hoje. E se os Bolsonaros, a família Bolsonaro, cometem novos crimes? O jogo de Jair, Eduardo e Flávio pode configurar coação e obstrução da justiça. É sobre isso que nós iremos falar hoje. E o título está aqui na reportagem da Folha de São Paulo. Instituições brasileiras, ele começa a falar aqui, é uma reportagem bem interessante. Vou tentar colocar o link aqui para você assistir, né, para você acompanhar depois. Mas é uma reportagem bastante interessante, com detalhes e opinião. E nós vamos aproveitar essa reportagem aqui e conversarmos um pouco a respeito dessa reportagem, né, desse tema que é interessante. E se os Bolsonaros cometerem novos crimes? Então a gente agora volta a conversar a respeito dessa reportagem. Um país ferido pelas próprias escolhas. O Brasil está cansado, exaurido, de quê? Ferido por dentro, desde a ascensão de Jair Bolsonaro, de um deputado de baixo clero, desconhecido, que participava de programas na onde mesmo? Na Rede TV, programas de humor, programas sensacionalistas, até se tornar o presidente do país em 2018. O que parecia uma piada, se mostrou uma piada de muito mau gosto durante todos os 4 anos de governo. Desde que ele foi eleito presidente, o Brasil entrou em um espiral de ataques às instituições, discursos de ódio, manipulações políticas e atos de sabotagem contra a própria democracia. Estamos fartos de exemplos disso. Ataques às instituições, manipulações políticas, etc. Não foi apenas um governo ruim, foi uma tentativa de desmonte do país. Uma tentativa sistemática de corroer os pilares do Estado democrático de direito, que é o Brasil. Também da justiça, da educação, da cultura, do meio ambiente. Tentou desmontar tudo, da solidariedade. O meio ambiente era deixa passar a boiada. O que essa frase quer dizer para você que é de extrema direita? Deixa passar a boiada? O que é? Fazendeiro, é? Você é fazendeiro? Tá certo. Mas agora surge uma nova pergunta, feita pelo jornalista, levantada com coragem pelo professor e jurista Conrado Rubner. E se os bolsonaros ainda forem capazes de cometer novos crimes, mesmo agora, mesmo sob investigação, e aí, qual seria o resultado disso? Aí você pode estar se perguntando, você que é adorador do mito, do falso Messias, você pode estar se perguntando, mas que crimes são estes? Bom, desde o início, Bolsonaro ele vem cometendo crimes e também falsas acusações. Por exemplo, durante os 4 anos de mandato, ele acumulou acusações que iriam do uso indevido da máquina pública até crimes contra a humanidade durante a pandemia de 2019. Em suas palavras, o presidente atacou vários ministros do STF, mas um em especial. Adivinha? Preciso falar, né? Promoveu o armamento da população, liberando os CATs de uma forma que queria armar todo mundo, e a gente viu vários crimes acontecerem devido a isso. Encorajou aglomerações durante a pandemia, não só encorajou, como ele próprio fez isso, né? E as feiras e os lugares que não deveria ir como presidente da República, fazer questão de ir, não queria usar máscara, atrasou a compra das vacinas, dentre outros, tá? Disse que não era coveiro ao ser questionado, já falei sobre isso aqui, é burro, além de tudo,
é burro, é ignorante o Bolsonaro e conspirou abertamente contra o processo eleitoral. Mas isso foi antes da eleição do Lula. E depois que ele perdeu a eleição, pessoal? Depois que ele perdeu a eleição, ele se envolveu em manipulações políticas e artimanhas que culminaram com aquele 8 de janeiro. Muita gente fala, os seus adoradores, né, do Messias, falam que ele não estava no Brasil. Eu poderia citar várias ações dele ou falta de ações, o seu silêncio. Temos até um vídeo aqui, vou ver se eu consigo colocar aqui o card depois no final do vídeo. O silêncio dele contribuiu para a tentativa de golpe. Na verdade, a tentativa de golpe, meus queridos, não fazia parte aquela invasão dos poderes. Não fazia parte. Eles teriam que tomar o poder antes da posse do Lula. Só que o Bolsonaro foi tão covarde, e está sendo agora mais uma vez com essa taxação do Trump, o Bolsonaro foi tão covarde que ele foi incapaz de proteger os seus adoradores. Ele deixou com que os seus adoradores fossem usados como arma de manobra. Eles poderiam ter dito para os seus adoradores: pessoal, voltem para casa. Ano que vem a gente vai ser oposição, né? Depois de 4 anos a gente se candidata de novo, mas volte para suas casas, vamos produzir, né? Chega de mimimi, vão chorar até quando? Ele poderia ter falado isso, mas o que ele fez? Ficou em silêncio na maioria das vezes. E quando não ficou em silêncio, ele disse: as Forças Armadas obedecem a vocês. Foi isso que ele disse. Então ele contribuiu demais. E aí o povo ficou órfão. Eles fugiu para os Estados Unidos do dia 31 de dezembro, dia 30 de dezembro, foi para os Estados Unidos e deixou o seu povo órfão. Só que, por baixo do pano, nas redes sociais, já havia um movimento de fazer aquela tentativa. Se o Lula decreta GLO, as Forças Armadas iriam assumir o comando. Era uma tentativa de golpe. Infelizmente, para eles, não deu certo. Continuando aqui, e o medo do novo crime e da omissão institucional, ou seja, lá nos Estados Unidos o que aconteceu foi o seguinte: houve tentativa de golpe, a justiça foi lenta, demorou para julgar, o acusado assumiu a presidência novamente. Aqui a justiça tem andado rápido. Primeiro, foi decretada a sua ineligibilidade. Não pode mais voltar a ser presidente do Brasil, graças a Deus e à justiça. Mas agora tem um outro processo que você já conhece muito bem. E a PGR pediu 43 anos de prisão para ele. Surtou. Nós vimos no vídeo anterior, naquele react do Alan dos Panos, quando ele surta com a questão dos 43 anos de prisão. Mas a pergunta que o... Qual é o nome dele? Não estou vendo aqui agora. Mas a pergunta que o professor fala é a seguinte: não é muito relacionada ao passado, não. É mais relacionado ao presente e ao futuro. Quando ele pergunta, mas mesmo inelegível, se o Bolsonaro continuar cometendo crimes? Porque até então, até este momento, Bolsonaro não foi responsabilizado praticamente em nada, apenas com a perda da elegibilidade. Apenas isso. Mas como ele disse que ele prefere a liberdade do que a vida, este passo é preciso ser dado. Essa é uma hipótese paranoica. Não, não é uma hipótese paranoica. É uma hipótese bastante realista, pois ele gosta de desafiar as instituições, quer desafiar a justiça. Quantas vezes ele não falou: não vou mais obedecer à ordem da justiça? Meu celular ninguém vai pegar. E é mais ou menos assim que ele reage, ou que ele age, né? E o poder simbólico da impunidade. Quando eles mesmos gritam aos 4 cantos da terra aí, falando sobre a impunidade, até hoje a família Bolsonaro não foi punida pelos crimes que já cometeu. Desde a rachadinha, passando pela pandemia e agora o pós-mandato de presidente e as tentativas de golpe. Até agora nenhum deles foi condenado. Um é vereador, o outro é deputado federal, licenciado, o outro é senador. Esse que não é mais presidente da República recebe um salário aí de quase R$100 mil, juntando a aposentadoria de um, aposentadoria de outro e salário do PL. A esposa recebe um salário, se não me engano, de quase R$40 mil. Então, o que é isso? É o preço pelos crimes que cometeram? Parece ser. A história nos mostra diferente,
que o exemplo arrasta. Quando o presidente ataca a Constituição e não sofre consequências, quando o general golpista é tratado como desleal e não como criminoso. Então, essa impunidade gera mais crimes. A pergunta que a gente está fazendo é: até quando as instituições no Brasil vão permitir crimes por cima de crimes da família Bolsonaro? Até quando? Isso não tem limite? O silêncio protege o extremismo. Há um silêncio incômodo no ar, um silêncio institucional, um silêncio que grita. Nós, que sofremos durante 4 anos do desgoverno Bolsonaro, olha, nós esperávamos mais agilidade, confesso a vocês. Nós esperávamos que no 1º de janeiro de 2023 a justiça batesse a porta do Bolsonaro e o levasse preso pelos crimes durante a pandemia. Mas não foi isso que aconteceu. Quantos promotores, juízes, deputados, jornalistas evitam tocar no nome de Bolsonaro com o devido peso? Nós acabamos de ver entrevista na CNN chamando o cara de presidente. Presidente de quê? Ele não tem mais nenhuma autoridade sobre o Brasil. Ele não tem mais nenhum poder. Ele tem influência no PL, partido dele. Mas nas instituições democráticas do país, ele não tem nenhum poder, nenhuma autoridade. Ele não é presidente de mais nada. Só sou presidente do síndico, do condomínio lá, do seu condomínio, né? Quantos esconde a palavra golpe? Quantos chamam Alexandre de Moraes de autoritário, mas esquece que Bolsonaro queria rasgar a Constituição e prender Alexandre de Moraes? Essa normalização também faz parte do problema. Quando você esconde a gravidade do crime, quando você, como é que diz o nome? Abranda, né, o crime que foi cometido. Essa normalização é parte do problema, é como o Conrado alerta. É nesse ambiente de complacência que novos crimes dos Bolsonaros podem acabar acontecendo. E os filhos? A família Bolsonaro não é uma figura decorativa, é um organismo com múltiplas cabeças. Carlos Bolsonaro, vereador do Rio, é apontado como chefe do gabinete do ódio e também agora como uma das milícias da ABIN ilegal, ABIN paralela, né? ABIN clandestina. Eduardo Bolsonaro, deputado federal nos Estados Unidos, tramando contra o Brasil já faz muito tempo, não é de hoje. Flávio Bolsonaro, senador, como acabei de falar para vocês agora há pouco, né? Carrega no currículo denúncias de rachadinha e enriquecimento ilícito. Esses homens são políticos, mas também são peças de um projeto autoritário em curso. O Flávio, além da rachadinha, se não me engano, comprou uma mansão aí de milhões de reais. E foi paga rapidinho, né? Ele disse que parcelou em tantos anos, mas em menos de 2 anos, 3 anos já estava pago. Milagres do capitalismo, pessoal. E a justiça? Se a gente fala que a justiça nos Estados Unidos, um país dito como exemplar, permitiu que Donald Trump fosse candidato e ainda assumisse a presidência dos Estados Unidos, a gente pode elogiar bastante a nossa justiça, que pelo menos nos livrou do infortúnio e da tragédia de ter Bolsonaro novamente como presidente. Porém, a gente esperava um pouquinho mais de agilidade também. Por quê? Muitos acreditam que a justiça tarda, mas não falha. Mas quando se trata de democracia, o tempo é uma arma de 2 gumes. Ou seja, você precisa ser rápido, mas também precisa fazer as coisas na sua ordem, para não atrapalhar a sentença no final. Não dá para realmente para cobrar da justiça agilidade sem o direito 100% líquido e certo. Cada dia de impunidade é um incentivo para novos abusos. Estes que falam, lembra do Daniel Silveira, o deputado, que falou que ia arrancar a cabeça do Alexandre de Moraes? Não se ouve mais falar sobre ele, né? O que aprendemos com o mundo a respeito disso? No Chile, o general Pinochet foi preso em Londres.
Na Argentina, os torturadores da ditadura foram julgados e condenados. Pois é. Nos Estados Unidos, mesmo com todas as dificuldades, Donald Trump enfrenta dezenas de acusações na justiça. Mas é presidente, não vai responder a nada no momento. E o Brasil? Aqui ainda ouvimos o Lula nem foi eleito pelo povo nas ruas, não é? Pelos adoradores do mito, como se não fosse um ataque direto à soberania popular. Aqui ainda há quem peça intervenção militar e receba palanque em podcasts. É o Brasil, é a democracia. É a democracia que abre espaço para o golpismo. De forma incrível, mas é democracia. A nossa democracia, a nossa vida, a nossa sociedade precisa ser defendida, continuar sendo defendida. Não existe risco zero para a nossa democracia, que ainda é frágil. Claro, a democracia é feita pelo voto, é verdade, mas depende sobretudo de instituições corajosas, de cidadãos alertas, de jornalistas, juristas, políticos, artistas que não se calem diante dos crimes cometidos não só pela família Bolsonaro, mas por toda a extrema-direita ou por quem os cometer. Não podemos ficar calados, olhando, observando quem trabalha contra a nossa democracia. Não pode haver desculpa, não pode haver conivência com o crime. No final das contas, o que fica, minha amiga e meu amigo, é a pergunta: e se eles voltarem a cometer novos crimes? E aí a gente pode fazer uma pergunta de uma forma diferente. E se nós continuarmos inertes, observando e não pedindo e não procurando justiça? Será que eles vão parar de cometer crimes? Porque se o crime é o sintoma, a omissão é a doença. Para tratar a omissão, e o Brasil não pode adoecer de novo, pessoal. Precisamos clamar por justiça sempre. Sempre, sempre. A justiça precisa ser feita. A família Bolsonaro e minha extrema-direita pode continuar cometendo crimes. Gilvan da Federal, Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, essa galera suja, imunda, de mau caráter. Sim, criminosos. Criminosos, sim, cometendo quase que diariamente o crime de fake news, de acusações falsas, de manipulações políticas, que leva muitas pessoas a cometerem crimes no mundo real, fora do mundo cibernético. São pessoas que explodem bombas, são pessoas que xingam a pessoa só porque não gosta da sua cor, são pessoas que não têm misericórdia, que não têm empatia, são pessoas que vivem num mundo que só eles prestam. E isso muito em conta da influência desses políticos criminosos da extrema-direita e dessa direita, que, segundo Silas Malafaia, prostituta e vendida. Vou ficando por aqui, deixando você com essa reflexão. Até quando os bolsonaros cometerão crimes contra as instituições no Brasil e ficarão impunes? Eu sou o Lula e você está no canal Foco no Fato. Até o próximo vídeo. Um abraço, saudações, se inscreva, deixe seu like e também seu comentário, que é muito importante. Até a próxima. Tchau, tchau.